Vamos falar sobre os planetas retrógrados por um ponto de vista mais espiritual? Planetas retrógrados e astrologia kármica. Mercúrio e Plutão retrógrados no céu de maio de 2022. Podemos perceber e vivenciar um mapa em oitavas diferentes, dimensões distintas. Muitas vezes, um aspecto que parece tenso e negativo, quando visto sob um prisma mais terreno e material, ele pode ser visto como uma oportunidade espiritual de desenvolvimento, para aqueles que enxergam o desafio como uma oportunidade. Não quero dizer que seja simples ou suave passar por tempestades kármicas nas nossas vidas, mas após um grande período de aprendizados, de desapegos e realinhamentos, conseguimos finalmente atravessar a ponte que une o nosso passado ao futuro. A tendência nossa é sempre fugir da dor e tentar minimizá-lo em favor do prazer. Entretanto, são os momentos mais dolorosos de nossas vidas que contêm a semente do renascimento, da compreensão dos limites humanos e da expansão da nossa mente como seres espirituais em direção ao todo. A natureza nos mostra continuamente o movimento de ir e vir, da morte e do renascimento, da transmutação da vida. O importante é descobrirmos quais são os testes que precisamos enfrentar, termos consciência do nosso caminho pessoal e tentar buscar atenuar a nossa dor. E é sobre isso que conversaremos hoje, tendo em vista os 2 planetas retrógrados do mês de maio. Então, o que seria exatamente o karma? No hinduísmo e no budismo é a lei da ação e da reação, pois toda ação boa ou má gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou, nesta ou em alguma encarnação futura, caso acreditemos em outras vidas. Na astrologia kármica, parte-se do pressuposto de que a vida é um contínuo. Podemos observar a posição dos nódulos lunares, dos planetas retrógrados, da roda da fortuna, do posicionamento dos lunares Sol e Lua e do ascendente, entre outros aspectos e planetas, para compreendermos as missões a nós atribuídas para esta vida. Muitas culturas creem na reencarnação, como os egípcios, indianos, índios norte-americanos, os espíritas, os budistas especialmente. O karma, sim, seria o destino. Na verdade, uma resposta natural de algo que construímos e semeamos. Estamos colhendo os resultados dos nossos erros, como coletividade, como seres viventes da Terra? Parece bem inevitável. Sobre a questão do karma e os planetas retrógrados. Os planetas retrógrados fazem o indivíduo voltar para o ontem, o tempo passado, ou para aqueles que acreditam para as outras vidas anteriores, cujas memórias podem ser acessadas e talvez rearranjadas. Na dependência do planeta que estiver retrógrado no mapa, naquele setor, o indivíduo não consegue avançar no tempo junto com o resto do mapa. Ao contrário, ele continua tentando solucionar circunstâncias que parecem inacabadas e fica preso a uma situação. E o foco é tentar resolver questões que emergem de algum lugar no passado ou de algum lugar dentro. E é por isso que a astrologia diz que planetas retrógrados não trabalham com seu melhor potencial. De verdade, o indivíduo está tentando fazer o seu mundo atual se encaixar em conceitos anteriores. E isso cria uma desarmonia em termos de tempo, velocidade e de atitudes resolutivas. O planeta Mercúrio estará retrógrado sobre Gêmeos em maio, a partir de 16 de maio, retrogradando para Touro em 24 de maio, e ele retorna em movimento direto em Gêmeos de novo a partir do dia 14 de junho. Quando Mercúrio retrograda em Gêmeos, age fortemente, pois está domiciliado. É como você estar em sua própria casa, muito à vontade. Só para lembrar, Mercúrio no mapa astral mostra o modo de falar, de escrever da pessoa, gestos, movimentos, habilidades manuais e mentais, relacionamentos e aprendizados. Mercúrio, na astrologia, ele é um mensageiro, um intérprete, o tradutor de tudo aquilo que está dentro da mente e do coração do homem. Quando ele entra em movimento retrógrado, a gente experimenta uma sensação de mutabilidade de ideias, que é muito típica de Gêmeos, experimentando diversas frequências de pensamentos. Os geminianos têm 2 pessoas morando dentro deles, e nem sempre estas pessoas são concordantes.
Desse modo, podemos experimentar temporariamente uma certa confusão mental. Em termos de astrologia kármica, esse é um período de retomada de resíduos de vidas passadas em relação a familiares próximos e também irmãos. A possibilidade de reviver e ressignificar relações. Sem dúvida nenhuma, a maior força de Gêmeos é estudar. E quem tem Mercúrio retrógrado pode experimentar uma capacidade de entendimento mais profundo, por observar constantemente o que já foi aprendido, mas nem sempre compreendido. Entretanto, ele pode demorar mais do que os geminianos, em geral, para aprender, porque, diferentemente dos outros nativos de Gêmeos, que gostam de variedade, rapidez, notícia fresca e passageira, Mercúrio retrógrado em Gêmeos pode preferir estudar em detalhe. Mercúrio retrógrado também age sobre o signo de Virgem, que é o seu regente. Lembrando que todos nós temos esses dois signos no mapa, precisamos fazê-lo. Virgem caracteriza-se por uma inteligência mais prática, por uma capacidade de organização científica e tem um grande potencial crítico para encontrar erros, seja de textos, sistemas ou mesmo de problemas de saúde. Quando Mercúrio fica retrógrado, ele pode amplificar as tendências críticas para o seu próprio passado, buscando estudar as falhas, comparando-as com algo ideal em sua mente. Eles são pesquisadores. Nativo de Virgem, com Mercúrio retrógrado, pode parecer frio, sistemático, intolerante com as irregularidades e os erros. Eles são perfeccionistas. Eles podem se comunicar de forma muito dura em relação aos outros, julgando-os e também a si mesmos. E isso desestimula a vida social, tem poucos amigos. Muitas vezes esse movimento se transforma em arte, em poemas inspirados, textos esclarecedores, pesquisas científicas, estudos filosóficos profundos e transformadores. Mercúrio fica então retrógrado em Touro de 24 de maio a 14 de junho, e isso pode trazer alguns aspectos. Nesse momento precisamos atentar para as nossas obsessões. Ficamos com ideias fixas, principalmente em relação a dinheiro, em relação ao futuro, sobrevivência. Afinal, Touro é o signo da terra e do apego. E a melhor maneira de lidar com esse período é realmente utilizar a capacidade prática e de organização taurina e virginiana, buscando estudar e avaliar os passos a se tomar, principalmente com relação à segurança material, aos projetos e também aos investimentos. A retrogradação é um convite para repensar. E como o planeta Mercúrio lida com a palavra escrita e falada, a gente precisa cuidar para que ela seja construtora e curadora. As palavras devem abrir novas portas. Em relação ao que Mercúrio retrógrado pode enfatizar em diversas áreas, procure assistir o vídeo esclarecedor de Renata Kurebayashi e eu deixarei o link abaixo. Vamos falar sobre Plutão. Ele está retrógrado em maio também e ajudando a aprofundar esse olhar sobre o nosso inconsciente. Para a gente entender melhor sobre Plutão retrógrado, dá uma olhadinha também nesse vídeo, que ele é bem esclarecedor. Plutão, ele é um planeta lento, e grande parte da população tem Plutão retrógrado no mapa natal, e isso é um aspecto kármico coletivo. E o karma de Plutão retrógrado está relacionado a uma geração inteira, e que acaba tocando e impactando a nossa vida. E como a gente não consegue agir sobre a consciência do coletivo, a gente precisa então focar a mudança para nós mesmos. Mudar a maneira como enxergamos e lidamos com a realidade que insiste em ser mutante. Portanto, flexibilidade é tudo. Quem tem Plutão retrógrado sente a luta da humanidade como uma luta pessoal. Para ter paz, precisa aprender a se desprender do entorno e da importância que dá aos outros. Com Plutão retrógrado sobre Capricórnio, é preciso revisitar questões coletivas, como as nossas guerras, a luta de poder, hegemonia econômica e tudo mais. Quem sabe a entrada de Plutão em Aquário comece a modificar alguma coisa. Ele entra definitivamente nesse signo em 2024. Desde 2008, ele transita sobre Capricórnio e nos ensina a respeito de restrições, responsabilidades, muito trabalho e pouco dinheiro. Vamos resumir um pouco então? Neste mês de maio, temos dois planetas retrógrados, Mercúrio sobre Gêmeos e Plutão sobre Capricórnio. Como é que a gente lida com esses trânsitos?
Então vamos lá. Cuidemos para fazermos o uso da palavra como um bom mensageiro mercuriano, como expressão de sabedoria, para incentivar o crescimento, muito mais do que para reprimir, para conscientizar e expandir conceitos e para não enganar e ludibriar. Utilizemos a palavra que significa reflexão, autoconhecimento e não para criar ilusões e notícias falsas. A palavra para resgatar relacionamentos verdadeiros, muito mais do que para romper afetos. Utilizemos a palavra que, mesmo que fira, finalmente nos cure. E utilizemos as palavras que deem sentido e dignidade à vida humana e aos seres viventes do planeta e ao nosso próprio planeta, e que nos proteja de nós mesmos. E quando a palavra for insuficiente para expressar o que queremos ou almejamos, que o silêncio nos abrace a todos e nos pacifique a alma. Mesmo porque o passado e o futuro apenas existem no nosso pensamento, enquanto o presente existe independente dele. Assim, não ficaremos presos ao passado e não cultivaremos expectativas irrealistas em relação ao futuro. Então, que seja um bom mês para todos. Sem tantas ansiedades, vamos viver um dia de cada vez. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like e inscreva-se no canal. Estarei sempre falando sobre novos aspectos astrológicos que podem te ajudar de algum modo.